Abra sua Bíblia, amados. Livro de Mateus. Mateus capítulo de número 16, versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Deus possa abençoar assim a sua palavra nesse momento. Nós estamos já há algum tempo ministrando uma série de mensagens que tem como título O Cristão Ateu. E o cristão ateu, nós já falamos aqui, e apenas para relembrar, é justamente aquele que acredita na existência de Deus, mas que vive como se Ele não existisse. E o intuito dessa série de mensagens é fazer com que você consiga desfrutar de tudo aquilo que a presença do Senhor, que a intimidade com o Senhor pode proporcionar a você e a mim. E nós já ministramos 8 mensagens dentro desta série. E os títulos dessa mensagem, para que você possa relembrar, é: você crê em Deus, mas não o conhece de verdade. É sinônimo de um cristão ateu. Você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Você crê em Deus, mas não tem certeza que Ele o ama. Você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Você crê em Deus, mas não no poder da oração. Você crê em Deus, mas não compartilha sua fé. Você crê em Deus, mas vive preocupado o tempo todo. Você crê em Deus, mas busca a felicidade a qualquer preço. E a palavra que nós estaremos ministrando hoje, e é a última desta série de mensagens, é a seguinte: você crê em Deus, mas não na igreja de Cristo. Nós acabamos de ler um texto a qual Jesus, ele se dirige a um dos seus apóstolos, dizendo o seguinte: pois eu digo que você é Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. O Senhor está dizendo 2 coisas importantíssimas aqui. A primeira coisa é que a igreja não é uma invenção humana. A igreja não é um pensamento humano para controlar as pessoas. A igreja é uma invenção, é uma instituição divina, porque o próprio Jesus a instituiu. E ele diz outra coisa, que a igreja que ele estaria instituindo era dele. Ele diz assim, ó: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então o Senhor Jesus está dizendo: olha, a igreja é pensamento divino, e ela só tem um dono, Jesus. E eu dizer que creio em Deus, mas não crer na igreja, é a mesma coisa de negar ao próprio Deus. Hoje existe um grito muito forte nas redes sociais, existe um grito muito forte de um grupo de pessoas, a maioria delas decepcionadas com a igreja,
dizendo para mim e para você: olha, você não precisa da igreja. Nós não precisamos da igreja, o que a gente precisa é de Deus. Nós não precisamos da igreja. E aí muitas pessoas acabam acreditando nessa mentira de Satanás, porque isso é uma mentira suja de Satanás. E esse grupo de pessoas, eles vêm com um argumento, ao primeiro olhar, aos olhos humanos, ao olho natural, até um argumento que pode ter um fundinho de verdade alguma hora. E aí muitos crentes estão sendo iludidos por esse argumento. E estão repetindo isso, dizendo: olha, nós não precisamos da igreja. O que a gente precisa de Deus, Cristo em casa. Quero falar uma coisa aqui para vocês, para que você entenda isso de uma vez por todas. Jesus, ele diz que a igreja é o que dele? É a noiva. É a sua esposa. Quantos aqui são casados aqui? Levanta a mão assim. Tem uma galera aí casada, né? Quantos aqui são casados e amam a sua esposa? Levanta a mão. Levanta aí, galera. Estou vendo a mulherada e tudo olhando para os homens, ver se vai levantar a mão. Levantei as duas aqui. Te amo, te amo. Então você é casado e ama a sua esposa. Assim como Jesus, ele ama a sua igreja. Agora pensa que em duas situações comigo. Se alguém chega para você e fala assim: olha, você é um cara bacana, gosto de você, mas ó, sua esposa aí não vale nada. Eu quero ser só seu amigo, mas ó, não quero nem olhar na cara da sua esposa. Eu quero ter um relacionamento com você, mas ó, com a sua esposa não, porque sua esposa é cheia de defeitos. Você, homem casado, que ama a sua esposa, você ia ter um relacionamento com esse cara, com essa pessoa? Lógico que não, você ia zangar com ele na hora. Você dizia: opa, peraí, meu irmão, é minha esposa. Você, homem casado que ama a sua esposa, vou te fazer uma pergunta aqui. Responda com sinceridade. Mas não fala não, porque talvez pode criar problema. A sua esposa é perfeita? Hã? Sua esposa não tem defeitos, não? Você conhece os defeitos dela? Conhece ou não conhece? A galera tá com medo de responder aí, mas... Você sabe qual é o defeito da sua esposa? Você sabe que ela não é perfeita. Mas vai alguém chegar para você e falar mal dela. Pode ser até um defeito que você sabe que ela tem. Mas vai chegar para você alguém e falar assim: olha, sua esposa é isso, sua esposa é aquilo. Se você verdadeiramente ama a sua esposa, você não vai aceitar ninguém falar mal dela. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O Senhor Jesus, Ele é o noivo da igreja. Então quando você se posiciona contra a igreja, por causa das falhas que provavelmente a igreja tem, porque a igreja ela não é perfeita. Mas aí se você se manifesta contra a igreja, falando mal dela, o Senhor, que é o noivo da igreja, isso fere o coração dele. Assim como machucaria o seu coração se alguém fosse falar mal da sua esposa para você. Então a igreja do Senhor, ela não é perfeita, mas nós precisamos amá-la. As pessoas se decepcionam com a igreja por um motivo, queridos. Porque as pessoas não entendem o que é a igreja ou qual é o nosso papel na igreja.
Porque nós precisamos entender que Cristo não nos chamou para irmos à igreja somente, mas sim para sermos a igreja. O problema de apenas irmos na igreja é que a gente se torna um consumidor. A gente vai lá na igreja e a gente quer que a igreja satisfaça a nossa necessidade. E não nós satisfazermos a necessidade da igreja. A gente vai na igreja e quando a palavra não me agrada, a gente fica com um biquinho. A gente vai à igreja e quando o louvor não é muito bom, a gente sai dali chateado. Mas eu e você, nós precisamos entender que nós não fomos chamados apenas para ir à igreja, mas sim para sermos a igreja. E eu quero que você entenda uma coisa aqui, queridos. A igreja, queira você ou não, acredite você ou não, mas a igreja de Cristo é o veículo escolhido por Deus para ganharmos o mundo para Cristo. É através da igreja, o Senhor que estabeleceu isso. Então eu e você, ao invés de ficarmos olhando os defeitos que a igreja tem, ao invés de falarmos mal da igreja, nós precisamos nos envolver com ela e sermos a igreja. A igreja não existe para nós. Nós somos a igreja e existimos para o mundo. Nós não temos que ir à igreja como um mero consumidor daquilo que está sendo falado e querendo que a igreja satisfaça aquilo que está no nosso coração. Eu tenho que me doar para que a igreja consiga concluir a obra que é dela. Eu e você, nós precisamos nos envolver com isso. E quando nós nos doarmos, nos entregarmos a essa obra, a esta missão que foi dada à igreja, nós não vamos mais ter tempo para ficar olhando os defeitos que a igreja tem. Nós não vamos mais nos incomodar com as falhas dos nossos irmãos. E se causar algum incômodo, a nossa vida, a nossa força não vai ser canalizada para falar mal do irmão, mas vai ser canalizado para ajudar o irmão. Quando nós aprendemos a amar a igreja, a noiva de Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 12 ao 27, o apóstolo Paulo, ele começa a explanar como que isso vai funcionar. E aí ele diz o seguinte, que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, é aquele que dá a direção, é aquele que comanda as coisas, é o dono. E nós somos o corpo. E aí cada parte do corpo tem uma função, e cada parte desse corpo é importante para o funcionamento do corpo. E eu e você, nós precisamos aprender isso. Cada irmão, cada membro da nossa igreja, cada membro da nossa célula é sim muito importante. Existem partes do nosso corpo que aparentemente não servem para nada. Por exemplo, o dedinho mindinho do pé. Só serve para dar topada no escuro e para crescer uma unha feia demais. Só serve para isso. Mas dá uma topada no seu dedo mindinho. Machuca ele para você ver. Se não vai doer, e vai doer muito no corpo todo. E aí tá ali, aparentemente não serve para nada. E aí você machuca, o que é que você vai fazer? Você vai cortar ele e jogar fora? Falar assim, eu não preciso disso mesmo. Não preciso dessa unha feia. Lógico que não. O que você vai fazer? Você vai se envolver para que aquela dor ali passe. Para que aquele machucado ali seja sarado.
Você não vai tirar ele do meio do corpo, você vai cuidar dele. Você vai tratar dele. E é assim que o Senhor Jesus quer que nós façamos como igreja, uns com os outros. Cuidemos uns dos outros, dos machucados uns dos outros. Ajudemos o nosso irmão que está machucado, que está caído a levantar. É para isso que a igreja existe. E aí muitas pessoas não entendem isso. E se posicionam de uma maneira incorreta relacionada à igreja. Nós estamos aqui, nós somos colocados no mesmo corpo para cuidarmos uns dos outros. E a igreja é a esperança para o mundo. Certa vez eu ouvi isso de um prefeito. Um dia estávamos conversando e ele virou para mim e falou assim: ai de nós, ai do nosso município, se não tivessem aqui as igrejas que tem. E ele era um ímpio. Ele não era de nenhuma igreja, ele até ateu ele era. Mas ele olhava para a igreja e ele sabia do benefício que a igreja ela realizava no município dele. E eu tenho certeza que todos os governantes, todas as autoridades sabem do benefício que a igreja faz e tem na sociedade. E muitos de nós que estamos aqui dentro não entendemos isso ainda. Continuamos ainda a falar mal da igreja, continuamos ainda a não nos envolvermos com essa obra. A dizer assim, não, as coisas não estão caminhando do jeito que eu quero, então eu estou fora. Eu não vou me envolver mais porque as coisas não estão caminhando do jeito que eu acho que deva ser. Você precisa entender que nós somos os pés, as mãos de Cristo. Nós somos o plano de Deus para propagar as boas novas. E isso tem que queimar no nosso coração. Isso tem que queimar no nosso coração. Existe uma história de um jovem que certa vez chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu vou sair da igreja. O pastor falou assim: mas por quê? Ah, porque os irmãos da igreja aí é uma fofocaiada danada. Os irmãos da igreja estão aí vivendo uma vida dupla. Eu sei, pastor, tem um monte de gente aí vivendo uma vida dupla, vivendo um pecado. Então eu vou sair da igreja. O pastor virou para ele e falou assim: tudo bem, mas antes de sair da igreja eu queria pedir para você fazer uma coisa. E o pastor pegou um copo de água, encheu ele até quase transbordar, entregou na mão dele e disse o seguinte: olha, antes de você sair da igreja, eu quero que você pegue esse copo de água e dê 5 voltas na igreja. Só que você vai dar essas voltas e você não vai deixar cair nenhuma gota de água desse copo. 5 voltas. Está aqui o copo. Depois você pode sair da igreja. E o jovem pegou aquele copo e com muito cuidado, né, foi andando na ponta dos pés, porque a água estava quase transbordando. E aí ele deu as 5 voltas e não derramou nenhuma gota. Chegou a estar aqui, pastor. Está aqui o copo. E aí o pastor falou assim: agora antes de sair, me responda uma pergunta. No tempo em que você estava dando as 5 voltas em volta da igreja com esse copo, você viu, ouviu de algum irmão que estava pecando? Ele não.
Você viu alguém contando alguma fofoca um para o outro aqui? Não. Você viu algum irmão fazendo alguma coisa errada? Não. Por que você não viu? Ah, pastor, porque eu estava focado no copo. Pois é. Quando você foca na tarefa que você realmente tem que fazer, você deixa de focar naquilo que não é para você focar. Você deixa de tentar resolver aquilo que Deus é que vai resolver. Porque é Ele que vai resolver, é Ele que vai transformar, é Ele que vai curar. É a palavra dEle que faz. Então tire o foco da vida do seu irmão. Se esse foco não está virado para ele, para ajudá-lo, para reerguê-lo, então tire o foco dele. E foca na missão, na tarefa que foi dada a mim e a você. Precisamos entender que eu e você, se há alguma coisa que nós não estamos gostando na igreja, o Senhor convida eu e você para sermos. Lembra do que eu falei? Não vamos à igreja, nós somos a igreja. O Senhor te chama para ser um instrumento de transformação que você quer ver. Porque se você acha que a igreja está falhando em alguma área, se você acha que a igreja está deixando uma área de lado em detrimento da outra, você é convidado por Deus para ser um instrumento de transformação que você quer ver. Pare de esperar que o outro faça. Se você viu que existe alguma deficiência, se envolva com isso. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor, diante do pastor. Fala assim: pastor, eu estou vendo que essa área aqui, está falha da igreja, eu estou aqui. Usa a minha vida para trabalhar nisso. Você quer ver uma igreja perfeita, que ande da maneira que você acha que ela deve andar? Então coloque a sua vida à disposição para que isso aconteça. Porque quando você fizer isso, você vai amar a igreja. Você vai ver que Deus tem planos tremendos para a sua vida dentro desse corpo. Porque se você viu algo que não está muito bem na igreja, o Senhor, Ele permitiu você ver, para você ajudar a igreja nessa área. E aí quando isso acontecer, Deus, Ele vai derramar sobre nós. Quando todos nós entendermos o que realmente é a igreja, e nos envolvermos com essa obra, e entender que quando você fala mal da igreja, você está falando mal de você mesmo. Você está falando mal de você mesmo, você não está falando mal de outra pessoa, você está falando mal de você porque você é a igreja. Eu e você, nós precisamos ser marqueteiros da igreja do Senhor. Sabe o que é isso? É fazer a propaganda. É dizer as coisas boas que a igreja do Senhor ela está fazendo. É olhar os pontos bons que a igreja do Senhor está realizando. Nos alegrar com isso, nos envolvermos, nos empolgarmos com isso e difundirmos isso para todas as pessoas. Agora, o que não vai muito bem, a gente precisa tratar sim. Você precisa se envolver, sim. Mas você não precisa abrir a sua boca para falar mal da noiva do Senhor. O Senhor nos chama para amar a igreja, porque Ele ama. A igreja
é um lugar para nós pertencermos. A palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 e 25, diz o seguinte: e consideremo-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, como o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós já temos visto provas do Senhor, que esse dia a qual a palavra do Senhor se refere é o dia da volta de Cristo, é o grande dia, e nós sabemos que esse dia está se aproximando, e a palavra do Senhor diz para mim e para você: olha, quando estiver se aproximando desse último dia, não deixe de se reunir, antes encorajem uns aos outros, porque o último dia está chegando. E hoje, infelizmente, com esse movimento que está surgindo aí, e tem como nome desigrejados, não estão encorajando os irmãos a se reunir, mas estão com a palavra forte, com um trabalho forte para tirar as pessoas da igreja, indo contra a palavra do Senhor. Quando nós nos comprometemos com a comunidade cristã, com a igreja local, nós somos necessários. Como cristãos, nós estamos incompletos, longe do corpo. O que a gente precisa fazer é nos integrar ao corpo. E a igreja está incompleta sem nós. Nós necessitamos uns dos outros. É como aquela musiquinha antiga, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, meu irmão. É até o fim, é o que a palavra do Senhor está dizendo. Então tira esse desejo do seu coração de viver uma vida cristã, ou de achar que pode viver uma vida cristã longe do corpo de Cristo, porque isso é mentira. Nós estamos aqui para sermos igreja e para pertencermos a um corpo, a uma comunidade, a uma igreja local. É esse o desejo do Senhor para mim e para você. A igreja é um lugar de crescimento espiritual. A igreja, ela nos oferece um local para crescermos espiritualmente. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E até onde eu sei, queridos, eu estou aqui há mais de um ano aproximadamente. E nós temos regularmente 3 cultos por semana, fora os cultos especiais. E eu ainda não vi em nenhum culto aqui que não tivesse a pregação da palavra. Ainda não vi em nenhum culto aqui que a palavra do Senhor não fosse ministrada aos nossos corações. Então aqui é o lugar de crescer na fé, porque aqui você ouve, escuta a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Aqui na igreja nós temos ministérios, nós temos células, nós temos muitas atividades que, se você quiser, se você estiver disposto a participar, a se envolver, com certeza você vai crescer espiritualmente. Com certeza você vai aprender da palavra do Senhor. Isso vai transformar a sua vida, porque a palavra do Senhor diz que nós também não temos que ser só ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque se você for só ouvinte, você está se enganando. Tiago fala isso. Então, quando você ouve a palavra que está sendo ministrada aqui, e muitas palavras têm sido ministradas aqui neste lugar, e quando você busca colocar em prática
todas as palavras ministradas aqui, você cresce espiritualmente. E o que Deus quer é isso, que nós cresçamos espiritualmente. Nosso Pai, Ele usa a igreja para ministrar ao nosso coração, para nos aproximarmos dEle e para nos equipar para a batalha. Porque a batalha espiritual, ela acontece, mas ela acontece com mais frequência e com mais intensidade, é lá do lado de fora. É no mundo. É quando a gente entra no reino de Satanás, é que a batalha se torna mais intensa. Só que quando você chegar no momento de guerrear lá espiritualmente, quando você chegar no momento de batalhar espiritualmente, você precisa ter os equipamentos necessários para participar dessa batalha, senão você perde ela. Você não perde a guerra está ganha em nome de Jesus. Mas as batalhas, você pode perder. Então é na igreja, é nesse lugar aqui, é com tudo que a igreja te oferece, curso de líderes, células, encontro com Deus, cultos, palestras para casais, é recebendo as ferramentas, os equipamentos necessários, baseados na palavra, para que você possa crescer e estar equipado para enfrentar as suas batalhas espirituais diárias. Esse é o veículo que o Senhor escolheu para ministrar os nossos corações. E a igreja é um lugar para vivermos o amor de Deus. A igreja, ela não existe para nos agradar, mas ela existe para aqueles que não conhecem a Cristo. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12 ao versículo 14, diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amados, sou eu e você, amém? Amém, queridos? Eu e você, nós somos povo escolhido de Deus, santo e amado. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Queridos, se vivermos dessa forma como igreja, se vivermos entendendo o amor de Deus para conosco, e aí esse amor, ele vai nos levar a amarmos também. E amar, acima de tudo, aqueles que não merecem ser amados. É aí que se prova o verdadeiro cristianismo. É aí que prova, como dizem, é aí que separa os homens dos meninos. É quando nós somos capazes de amar aqueles que não merecem ser amados. Só consegue fazer isso quem entende o amor de Deus. E aí, quando nós entendemos o amor de Deus, a gente está firmado por esse elo perfeito, que é o amor. Porque Ele é amor. E a palavra do Senhor, ela diz o seguinte: olha, nós precisamos ter compaixão, precisamos ser bondosos, precisamos ser humildes, precisamos ser mansos, precisamos ser pacientes uns com os outros. Quando alguém te ferir, seja manso, seja paciente, busque entender aquela situação, não responda com raiva, não responda da maneira, não fira a pessoa que te feriu.
ame. Ame. Aqui não existe ninguém perfeito. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas a palavra do Senhor, ela vai dizer assim para mim, para você, olha, você precisa considerar o outro maior do que você. Se eu tivesse aqui R$1 milhão, R$1 milhão, eu não tenho, viu? Mas se eu tivesse, e eu chegasse aqui para alguém aqui e falasse assim, ó, eu vou dar R$1 milhão pela sua vida. Você vai me dar a sua vida, eu vou fazer dela o que quiser. Você vai me dar a sua alma, tudo vai ser meu. R$1 milhão aqui, alguém vende? Hã? Alguém tem coragem de me vender sua vida? Por R$1 milhão? 10 milhões. Vou fazer um leilão aqui. Você me vende sua vida? Não, né? Por que você não vende? Porque para você a sua vida não tem valor. Ou melhor, não tem preço. O preço é muito alto, é impagável, não é isso? Se eu falasse 200 milhões aqui, você não ia vender sua vida para mim. Por quê? Porque você entende assim, não, eu tenho valor. Então você tem valor. Mas o outro para você não vale nada. E a palavra do Senhor diz para mim e para você, não é assim não. O outro, você tem que considerar que tem mais valor do que você. Você tem que olhar para o outro e dizer assim, o outro tem mais valor do que eu. Ou seja, se eu acho que a minha vida tem muito valor, a do outro tem mais valor do que a minha. E se eu precisar me envolver, abrir mão de muitas coisas que eu quero, que eu tenho, em favor do outro, eu vou fazer. Por quê? Porque a vida do outro tem mais valor do que a minha. E foi exatamente isso que Cristo fez. Ele abriu mão da sua própria vida. Não só isso, mas a palavra do Senhor diz que Ele abriu mão da sua glória. E desceu do céu para vir aqui, habitar como homem. Porque Ele considerou você mais valioso do que Ele mesmo. E aí eu e você, nós precisamos viver guiados por esse amor. E não é só aqui dentro não, meu irmão. Porque amar o nosso irmão cheirosinho, bonitinho, arrumado no culto, é amar todos, todas as pessoas. É sermos usados pelo Senhor para fazer com que os outros conheçam, compreendam o tamanho do amor de Deus por nós. E por eles também. Sabe, eu vejo pessoas, cristãos, que não falam com ímpios. Você pode ter até razão de não falar, ele talvez até tenha feito alguma coisa com você. Mas é você que é o cristão. É você que tem o amor de Deus no seu coração. A palavra do Senhor diz que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E esses filhos de Deus vão se manifestar em amor. Vivendo o amor que o mundo não tem, mas que nós temos, que nós conhecemos. Então ame, ame e ame. Nós somos chamados para amar.
Nós somos chamados para cuidar uns dos outros. Nós somos chamados para amar a igreja de Cristo. Ela é importante, sim. Ela foi instituída pelo Senhor Jesus. E eu acho que o Senhor Jesus, ele é inteligente. Ele não iria instituir a igreja se a igreja não fosse importante. Se a igreja não fosse importante no plano que ele tinha para a humanidade, que ele ainda tem. Então, se ele disse que haveria uma igreja e que nós seríamos essa igreja, é porque há uma importância, há um plano no coração do Pai para a igreja. Então valorize o fato de você fazer parte de uma igreja. Aproveite ao máximo aquilo que a igreja do Senhor Jesus pode oferecer para você. Pare de focar nos defeitos dela, nas manchas que ela tem. E comece a focar naquilo que você deve fazer. Comece a focar no envolvimento que você deve ter com esta obra. E nós vamos provar aqui de um mover tremendo. Nós vamos provar aqui de maravilhas do Senhor no nosso meio. Nós somos um povo lindo. Todos aqui são lindos. Eu também sou. Nós somos um povo amado pelo Senhor. Um povo santo. Um povo que foi escolhido pelo Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento. E se há no seu coração algum pensamento, algum sentimento, alguma ferida em relação à igreja de Cristo, que tem te levado talvez a não acreditar mais nela, que tem te levado talvez a até pensar em se afastar da igreja e não se envolver mais com a igreja. Há uma palavra do Senhor para você nessa noite. E essa palavra é: você é a igreja. Seja um instrumento de transformação na igreja que você quer ver. Você é amado do Senhor. Mas não é só você que é amado do Senhor. O seu irmão também é. Todos nós somos. E o Senhor é aquele que Ele manifesta-se em defesa daquele que Ele ama. Nós vamos adorar ao Senhor. Continue com os olhos fechados. Coloque a sua vida agora, Senhor. Minha vida está aqui. Minha vida está aqui, minha vida é tua. Me perdoa, Senhor, se eu tive algum sentimento, se eu alguma vez falei mal da tua noiva, da tua igreja. Você faz parte desse povo. Você faz parte dessa igreja. Dessa geração. Aleluia. Nação santa. Você foi salvo, remido pelo sangue do Senhor Jesus. Você foi lavado. E agora você faz parte da família de Deus. E a família de Deus aqui nessa terra é a igreja, queira você ou não. Línguas e nações, igreja no Senhor, povo livre.
pé nesse momento. Se coloca de pé. Povo santo. E adore ao Senhor. Igreja no Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra ti. Aleluia. Esse é o som do Cante, cante, exalte ao Senhor. Declare isso. Você é a igreja. Esse é o som. Você é a igreja do Senhor. Você é a noiva de Cristo. Se comporte como tal. Ame o noivo. Ame os seus irmãos em Cristo Jesus. Eu faço parte dessa geração. Nação santa. Povo adquirido por Deus, de todas as tribos, raças, línguas e nações, igreja do Senhor, povo lindo, igreja do Senhor, povo santo, igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra ti. Problemas todo mundo tem. Problemas todo mundo tem. Ninguém é perfeito, mas isso é a graça do Senhor. E ama a igreja desse jeito. Aleluia. Igreja do Senhor, povo lindo, igreja do Senhor, povo santo, igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra ti. Pai, obrigado, Senhor. Igreja do Senhor. Obrigado porque se nós podemos cantar agora que nós somos a igreja do Senhor, Igreja do é porque o teu amor nos alcançou. E esse amor nos alcançou apesar de nossas imperfeições, apesar de nossas falhas. Porque nós entendemos, Pai, que se a igreja tem falhas é porque eu sou falho, porque eu sou a igreja. E mesmo assim o Senhor continua nos amando. Mesmo assim o Senhor continua derramando graça sobre nós. Igreja do Senhor. Mesmo assim o Senhor não se afasta da nossa presença. Mesmo com nossas imperfeições, mesmo com nossas falhas. Oh Pai, que o amor que o Senhor tem pela igreja possa inundar os nossos corações. Que nós possamos, Pai, ser os olhos, ser as mãos, ser os pés do Senhor Jesus nessa terra. E que possamos nos mover, Pai, guiados pela cabeça que é Cristo Jesus, cumprindo o teu querer, cumprindo a tua vontade, Senhor, cuidando, Pai, daqueles que estão feridos, daqueles que estão machucados, ajudando, Pai, o nosso irmão que está caído a levantar-se. Pai, que possamos viver dessa maneira, Pai.
manifestando o amor, porque o amor é o elo perfeito. No amor não há imperfeições, no amor não há dúvidas, não há ciúmes, no amor não há orgulho, no amor há mansidão, há paciência. Que possamos viver assim, Pai, como igreja. Nós te louvamos, Pai, pela Tua presença no nosso meio. Nós louvamos porque o Senhor nos escolheu e nos chamou de povo santo, sacerdócio real, povo adquirido, comprado pelo Senhor. Pai, abençoe os Teus filhos, a Tua igreja, cada um dos Teus filhos. Que eles tenham, Senhor, uma semana abençoada. Que todos os planos, Senhor, que todos os projetos que os Seus filhos têm para essa semana, Pai, que se realizem em nome do Senhor Jesus. Que nenhum desses planos sejam frustrados. Pai, abençoe os Seus filhos, cada um, Deus. Essa é a nossa oração, Pai. Agradecidos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. E por tudo que o Senhor irá fazer, porque nós cremos que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, na nossa igreja. Assim nós cremos e despedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua